Olá pessoal, vocês estão bem? O assunto de hoje é sobre os gêneros textuais da ordem de relatar e a notícia e a reportagem é o que vai estar em foco hoje, certo? Gêneros textuais narrativos da ordem de relatar. São vários gêneros textuais, mas hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a notícia e a reportagem, ok? Será que notícia e reportagem é a mesma coisa? O que é que vocês entendem por notícia e por reportagem? Tem a mesma finalidade? Tem a mesma estrutura? Tem alguma diferença? Tem alguma semelhança? Claro que tem, né? Tem semelhanças, tem distinções. E partindo disso, né, de tudo isso, que às vezes confundem notícia e reportagem, eu resolvi gravar essa videoaula, tá certo? Então, notícia e reportagem, inicialmente, tem a mesma função, a mesma finalidade, que é trazer informação. As duas, né? Tanto a notícia quanto a reportagem trazem informação. Então, a semelhança já está aí, né? Escancarada, de cara. Notícia e reportagem trazem informação. Trabalham com informação. Tem a finalidade de informar. O jornal ao vivo, o jornal físico, né, televisivo, através de rádios, através de televisão, de emissoras, ou ele físico, todos eles têm a função de relatar, né? Existem notícias que são publicadas de manhãzinha, né, um pouquinho à tarde, né, entre a manhã e a tarde, né, meio-dia, à noite, ok? Ela pode ser ao vivo, ela pode ser física, através de jornal, através de uma revista, isto é, época e por aí vai. Mas a função e a semelhança semelhança inicial desses dois gêneros narrativos da ordem de relatar é que os dois têm a função de trazer informação. Ok? A notícia, minha gente, uma distinção logo, a notícia é algo mais curto e a reportagem é longa, né? A reportagem, ela parte de uma notícia. A notícia trabalha um conteúdo, um assunto de interesse momentâneo, de interesse ali da população. E a reportagem, não necessariamente. A reportagem, ela abrange algo da política, social, uma reportagem em que envolve violência doméstica. Então, ela é mais abrangente, ela é mais detalhada, mas ela parte também de uma notícia. Porque imagine você assistir ao repórter hoje, vai assistir ao repórter agora meio-dia, né? Meio-dia e meia. Passa o repórter em todas as emissoras e ele só apenas relatar, né? Tantas pessoas, apenas noticiar casos de coronavírus aumenta em tal estado. Pronto, parou por aí dá outra notícia. E a inflação sobe mais em determinado município. Para por aí dá outra notícia. Vai ficar algo vazio, vai ficar uma lacuna. Então tem que haver um aprofundamento dessa notícia. Esse aprofundamento é justamente o que vai gerar uma reportagem. Então, inicialmente, grava bem, notícia e reportagem têm a mesma função. Noticiar, trazer uma informação ao leitor, à população, certo? Só que a notícia, uma boa notícia, quando você fala, você dá mais informações em poucas palavras. Já a reportagem, não. A reportagem você tem que ir lá, você dá a notícia, mas você vai lá trazer, entrevistar, trazer os dados, trazer o testemunho da pessoa. Então, ela é muito mais abrangente. Mas uma não vive sem a outra, ok? Existem alguns professores que, em alguns estudos, né, que a reportagem é independente da notícia. Mas a gente vai ver, né, com as leituras que não é independente. A notícia vai gerar uma reportagem. A reportagem, ela só é mais abrangente, mas ela não vai viver sem a outra, certo? Então, vamos continuar com o conceito, né? Com a teoria. A diferença entre notícia e reportagem, né? Que gera sempre essa confusão. É notícia, reportagem, aí acha que é a mesma coisa e classifica como a mesma coisa. E agora a gente vai ver. Diferença entre notícia e reportagem, né?
A notícia e a reportagem, vocês vão ver que são textos de caráter informativos, né? Tá vendo? Informativos. A notícia informa, a reportagem também informa. Com união de terceira e primeira pessoa. Com união de terceira e primeira pessoa. Ela é publicada ou veiculada na mídia, falada ou escrita. Ok? A mesma coisa é a reportagem. E principalmente a reportagem, né? Temas. Trabalha fatos de relevância imediata. Aquilo que está sendo imediato. O que é de interesse agora para a população. Esse é o foco da notícia. Já a reportagem, ela vai além. Ela trabalha fatos de relevância imediata, mas ela tem assuntos também, ela tem outros assuntos, outros focos, né? Como políticas, questões sociais, questões econômicas, questões culturais e etc. A linguagem, gente, da notícia é formal. A reportagem também é formal. Mas não é um formal inacessível à massa, né? À população. É um formal claro, né? Ela é simples, a notícia é simples. Ela é clara e ela é objetiva e ela é concisa. Ela é um texto menor. Você dá a boa notícia, como foi dito anteriormente, é você dar o máximo de informação em poucas palavras. Ok? Isso é o foco principal da notícia. A reportagem é formal, é clara e ela é dinâmica. Dinâmica. Você vai lá, tem o âncora, né? Que é o jargão da profissão, aquele profissional que fica ali noticiando, mas tem uma outra ali que vai entrevistar, a autoridade naquele conteúdo, que vai entrevistar aquela vítima, né, se dependendo do conteúdo, que vai entrevistar aquele político, que vai ver os dados, que vai ver as pesquisas, né? Então, isso é característica da reportagem. O conteúdo são fatos reais, atuais e cotidianos na notícia. Reais, atuais e do cotidiano. E a reportagem é a interpretação dos fatos dados e narrados, ok? Já é o aprofundamento. Na notícia, por exemplo, você responde, você vem sempre assim, aquela estrutura de título, né? Aquela que a gente pode também chamar de manchete, tá certo? Que é aquele título que chama a atenção, aquilo ali é a manchete. E vem um subtítulo que é algo opcional, é onde o profissional faz um pequeno resumo daquilo que ele ainda vai abordar. E depois o corpo, ele responde no corpo, que é o desenvolvimento da notícia, ele responde os leads da narração, né? Os leads da notícia, que são o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu. E geralmente esse porquê não fica muito claro na notícia. Por isso que é possível, que é necessário gerar uma reportagem. Aí na reportagem, esse porquê vai ficar mais claro, ok? Porque vai precisar da entrevista, é necessária entrevista, foco da reportagem. Veja um exemplo aqui de notícia. Um exemplo de notícia. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Vou reler a manchete. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha, né? Que aí a gente chama também de manchete. Aqui está o subtítulo, né? É algo opcional. Esse subtítulo aqui é algo opcional. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Aí aqui no corpo, aqui é chamado de corpo, né? De corpo, ele responde, a pessoa que produz a notícia vai responder aquelas perguntas, o que, quando, como, aconteceu, tem que ter isso, senão não é uma notícia, certo? Lembrem-se que no texto, no gênero notícia, que são gêneros da narração, e a reportagem se apropriam da narração. E a narração, uma característica da narração é dizer o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, e o porquê a gente já disse que não fica muito claro na notícia e vai gerar uma reportagem. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James
Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é um labrador Gut, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama em situação de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. E para validar, né, a pesquisa ainda traz essa imagem, né, que é uma característica, a imagem é mais característica, não é que não tenha que existir, mas é mais característica da reportagem, ok? E aqui onde ela está sendo veiculada e que não é muito, que é de 2014, né, faz pouco tempo, certo? Então, aqui está um exemplo de notícia. Estamos observando aqui que o foco principal aqui é trazer uma informação, né? E para esse país aqui, isso é extremamente importante, né? Não só para ele, mas o que aconteceu é extremamente importante para todos, né? Imagine se todos ganhassem, né? Estrutura da notícia. A notícia vem, qual é a sua estrutura? A estrutura, né, que é a definição, o antitítulo, que é facultativo, ok? É antes do título. O título encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores ou com cor diferente, deve ser breve, atrativo e esclarecedor, e ainda chamar a atenção do leitor. Chamar a atenção para que o leitor continue lendo essa notícia. É o que você chama também de manchete. E o título e o subtítulo, que é algo opcional. Sugere depois do título e pormenoriza-o. E aqui vem o corpo do texto, tá certo? No corpo do texto, você vai responder essas perguntas aqui, os leads, né? O lead, olha aqui, expressão latina, inglesa, né? Expressão inglesa, né? Já foi aportuguesada, já pode ser LIDE, onde você vai responder o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, né? E esse porquê não vai ficar mais claro lá na reportagem. Características de um bom líder jornalístico, né? É quando ele responde essas perguntas. Essas perguntas elas estão de forma cursiva, intertextualizada dentro do corpo da notícia, como nós vimos naquela notícia do menino que recebeu um cão, né, uma vez que ele era surdo, e que ia ajudá-lo a melhorar, né? Ia ajudar na melhoria, né, do dia a dia dele. Apresenta em resumo as principais informações da notícia. Fatos ordenados pelo grau de importância. Texto simples e objetivo e contém, em média, 300 caracteres. Então, notícia é quando eu trago o máximo de informação em poucas linhas. Isso é um bom jornalista, é uma boa notícia, está produzindo bem. Não é falar muito, mas é dizer o que aconteceu em poucas palavras. Olha aí a notícia, né, um exemplo aqui de notícia ao vivo, né, televisiva, na televisão. Aqui vem já quando eles fazem, antes deles começarem a fazer o programa, eles fazem uma espécie de apresentação daquilo que eles vão discutir, né, durante todo o jornal, né? Aí uma que chama a atenção, indústria da cana-de-açúcar, pandemia de coronavírus, que é o que nós estamos vivendo no momento. Esse é um conteúdo de interesse de todos. Então, tudo que gera aqui em torno de coronavírus é de interesse de todos, porque afetou o mundo, né? Pandemia de coronavírus pode afetar a produção. Consumidor teme por aumento de preço do etanol. E ainda, Senado aprova dispensa de atestado médico para trabalhador com coronavírus. Aí, todas essas apresentações é o que vai gerar notícia e, consequentemente, a reportagem, né, na televisão.
Mas a notícia também pode ser escrita, né? Ela pode ser física, através do jornal, né? É claro que não é algo assim, ficou algo mais restrito, porque a gente hoje tem a notícia através do celular, né? Do seu smartphone, você acessa o Google e você já tem a notícia ali em primeira mão, antes do jornal chegar, você já tem toda essa notícia, né? E outros preferem ouvir mesmo pela televisão, certo? Então, olha aqui um exemplo de manchete: Brasil na mira dos tornados. Aqui o corpo, né? Mostrando o corpo da notícia, né? Cientistas mostram que este fenômeno não é raro no país. Nós, brasileiros, gostamos de dizer que nosso país está livre de desastres naturais, como terremotos, furacões e tsunamis. Mas talvez isso não seja verdade, pelo menos em relação aos tornados, colunas de ar que giram em altíssima velocidade, causando grande destruição. Sabe por quê? Um estudo da Universidade Estadual de Campinas mostrou que nos últimos 20 anos, mais de 200 tornados aconteceram por aqui. Então, aqui está a notícia e aqui a manchete, que é o título, vai chamar a atenção do leitor para que ele continue lendo, né? É importante o título, viu? O título é importante também, o subtítulo, mas o subtítulo a gente já viu que é opcional. A estrutura mesmo, ela gira em torno desse título, ok? E do corpo do texto, onde você responde os leads da narração. E aqui está um exemplo de jornal, né, que traz, né, que é o maior suporte, né, para o gênero notícia e reportagem. É um dos maiores suportes, não é o único, né, mas é um clássico, né? Clássico. Muita gente ainda se concentra, né, na leitura todas as manhãs, né, não sai de casa, toma seu cafezinho, acompanhado da leitura do jornal, né? Aí aluno é expulso, primeiro essa manchete aqui, né? Grana do FGTS terá aumento gigante. Aí aqui vai gerar uma notícia. Olha aqui, olha a manchete, olha aqui. Olha que coisa para chamar a tua atenção, a nossa atenção. Aluno é expulso por causa do chulé. Meu Deus, tá vendo? Então, aqui vai gerar uma notícia e, consequentemente, uma reportagem. O aluno é expulso da escola, da sala de aula, né? Acredito que é da sala de aula, por conta do chulé, né? Mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o lado da professora. Aí, gente. E aqui um exemplo de reportagem, né? Coronavírus, medo e pânico são inimigos da informação. Veja, uma das características da reportagem é exatamente essa configuração aqui, essa composição. Ela passa do limite da notícia. A notícia fica só ali, título, corpo do texto, ok? Não me aprofundo, eu noticio apenas, né? Eu digo apenas o que está acontecendo, mas a reportagem não, eu vou aprofundar. Então, aqui é característica de um aprofundamento dessa temática aqui, do que está sendo discutido na notícia, que posteriormente já tinha uma folha que tem uma notícia sobre isso, né? E aqui é uma ampliação. Então, vem ainda as imagens, vem as entrevistas, tudo isso aqui é característica de uma reportagem. Pauta de uma reportagem, de uma notícia, né? Notícia só existe quando há um acontecimento recente e por isso ela é mais simples, direta, objetiva, serve para orientar o repórter a isso aqui, ó. A reportagem é elaborada e exige uma pesquisa aprofundada. É um roteiro detalhado e expõe um plano de ação. Ela é aprofundada, mas não deixa de ser de caráter informativo, né? Como sempre a gente vem dizendo desde o início do slide, né? Da videoaula, que as duas, né, tanto a notícia quanto a reportagem, têm a mesma finalidade. Trazer informação é a maior característica, né? Só que uma é simples e a outra é mais aprofundada. Uma se preocupa apenas em noticiar e a outra não vai além da notícia, ela vai aprofundar essa notícia, ela pesquisa de onde surgiu, como surgiu, por que surgiu, o porquê, que não fica claro na notícia, tem que ficar claro na reportagem.
ok? Roteiro de uma notícia, né? Aí aqui você pega uma notícia de um jornal e tira o que aconteceu, né? O que aconteceu, são os leads, né? Que você deve trazer, né? O texto, a notícia deve estar claro isso aqui. O que aconteceu? Mãe atira na cabeça do filho. Terrível, né? Quem é um adolescente de 15 anos. Bebê de 9 meses. Como? Com um tiro acidental. Mãe atinge o filho. Quando? No dia 30 de junho de 2010. Onde? Rua Doutor Nélio Zumbi, Nova Luz, Zona Leste. Por que a notícia não especifica? Porque estão vendo, já disse antes de reforço, a notícia não deixa muito claro isso aqui não. E por isso, até a data da publicação o bebê estava internado, mãe responderá ao processo em liberdade, porque foi acidental, né? Não foi assim por querer, né? Não foi uma intenção dela, né? Uma adolescente, né? Mata um bebê de 9 meses, né? Sério isso. Reportagem, gente. Definição. A reportagem é um gênero jornalístico. Tanto a notícia quanto a reportagem pertencem ao gênero jornalístico, né? Uma é mais breve, a outra mais longa. E as duas se apropriam do gênero do texto narrativo, porque da ordem de relatar, porque relatam informação. Trazem uma informação. A reportagem é um gênero jornalístico que se baseia na observação direta das ocorrências. Tenta mostrar os acontecimentos atuais em suporte escrito e através da imagem ou da emissão televisiva. Procure agora ver, quando você vai assistir, quando você vai ler, ver se essas características não são distintas, né? Para você caracterizar melhor e com mais segurança o que é uma notícia e o que é uma reportagem, diferenciar, ok? Hoje em dia, a divulgação dos acontecimentos é mais rápida e fácil de compreender através da televisão, pois mostra-nos testemunhos diretos e espontâneos. A reportagem escrita apresenta uma estrutura similar da notícia. Os principais pontos que as distinguem são as oportunidades de opinião que por vezes surge na reportagem. A opinião. É claro que a gente observa hoje que a notícia, uma das características da notícia era que ela deve ser imparcial. Ela deve ser imparcial. A reportagem também deve ser imparcial. Mas há hoje, né, uma predominância da parcialidade e do que da imparcialidade, né? Então, isso é uma característica. E a reportagem é que tem mais pessoalidade, mais participação. A pessoa que vai entrevistar, o repórter, o profissional, o jornalista, ele interage ali com aquela situação, ele opina, ele pergunta, ele faz coisas diferentes da notícia. Na notícia apenas diz o que aconteceu e a reportagem vai dizer como aconteceu, porque aconteceu e ainda se posiciona, né? A gente observa nos jornais de televisão e até nas escritas também. Para além disso, a reportagem é mais extensa e complexa do que a notícia, devido ao seu elevado detalhe e a sua descrição, que a gente já vem falado antes, né? E ainda é quase sempre assinada pelo repórter que foi ao local ver e ouvir os testemunhos. Então, está aí a diferença entre notícia e reportagem. Professores vigiados na internet. Professores vigiados na internet. Nós estamos vivendo num momento de pandemia em que as aulas presenciais foram suspensas e nós, professores, estamos ministrando nossas aulas de forma online, né? As chamadas aulas remotas, né? E algumas aulas estão sendo gravadas, alguns veem isso com bons olhos, outros ficam, né? Insatisfeitos, se sentem invadidos, né? Mas aí leiam essa reportagem. É claro que aqui não vai dar para vocês lerem, mas vocês podem buscar essa reportagem e observar que
Qual é o andamento? Do que é que vai discutir, tá certo? Mas tudo isso aqui é característica de uma reportagem. Ela é extensa, ela possui imagens, tá certo? E com certeza ela vai trazer opiniões da pessoa entrevistada. Ou as opiniões das pessoas entrevistadas ou da pessoa entrevistada. Escolas criam guias para orientar profissionais. Ética profissional também online, né? Como se portar nas redes sociais, né? O que curtir, o que não curtir, o que publicar, né? Então vale a pena. E aqui eu deixo essa dica aqui para uma boa reportagem. Gostaria que vocês fizessem essa atividade, né? 8 passos para os 8 passos, para uma elaboração de uma reportagem, né? Primeiro passo é escolher um tema relevante, pode ser ali do teu bairro mesmo, ok? Ou dentro da tua casa, se não for muito íntimo. Cuidado para não expor a família. Faça uma pesquisa sobre este assunto. Defina o público-alvo. Quem é o público que você vai avaliar, que você vai entrevistar. Prepare-se para esta entrevista. Transcreva o que você coletou das pessoas entrevistadas. Escolha como será o formato da sua reportagem. Escrita ou você vai fazer um videozinho. Monte o texto da reportagem jornalística. Faça a revisão, né, da linguagem. A linguagem é formal, é clara, é objetiva, né, mas é toda certinha, toda nos padrões, né? Faça a revisão e finalize a reportagem. Façam essa atividade, treinem, que é importante para, independente de fazer prova externa ou interna. A gente estuda para a vida, certo? Então, concluímos o assunto. Na próxima aula a gente retoma com mais estudo de gêneros, ou da narração, ou da exposição, ou da argumentação. Tenha um bom dia.